Glória a Deus, salve cada irmão, cada irmã nesse dia com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus, amém? Deus abençoe o teu lar, a tua vida, os teus caminhos, né? Mais uma vez, meditando na palavra do nosso Senhor, Salmo 107, no versículo 11, amém? Que nos diz assim: por se haverem rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, amém? Né? Estamos falando da palavra do Senhor, né? No de se rebelar contra a palavra de Deus, né? E o texto que Deus pôs no meu coração está em 2 Timóteo, para nós entender, né? O Salmo 107, aleluia. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz assim: igualmente o atleta não é coroado se não lutar legitimamente. Palavra difícil, bem? Legitimamente, né? Ou seja, Paulo compara como um atleta. Hoje é fácil de nós ter uma base, né? Porque hoje o atletismo é muito comum em nossas vidas, né? Então Paulo ele usa um atleta, ele diz que nós não somos coroados se nós não lutar legitimamente. Ou seja, conforme as normas que o futebol, que o vôlei, onde cada classe adquire, né? A doutrina, o ensinamento, as regras. E ninguém pode ser coroado, vencer, se não lutar corretamente, amém? Para nós entender melhor esse texto ainda, Paulo nos ensina, 1 Coríntios capítulo 9, preciso ler em 3 textos hoje para nós entender bem, né? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 diz assim: todo aquele que luta em tudo se domina, amém? Eles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. No 26, portanto corro não como indeciso, combato não como batendo ao ar, antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de maneira alguma ficar reprovado, amém? Né? Repara o que Paulo diz, né? Que um atleta ele corre atrás de uma coroa corruptível, ou seja, a medalha, a posição, né? Para começar, hoje nós temos um pódio, né? Um lugar que se tem o primeiro lugar, segundo, terceiro e quarto, quinto lugar também, não é assim? Um pódio, né? Quando tu recebe a tua medalha ou tua coroa, né? Aí já fica uma pergunta para você aqui, né? Em que posição está Cristo na tua vida? Em que posição? Porque lá o povo desprezava a palavra de Deus, né? O povo desprezava a palavra do Senhor. Então hoje, né? Em que posição está a palavra na tua vida? Quinto, quarto, terceiro, segundo ou em primeiro lugar? Não estando em primeiro lugar, você já está indo contra a palavra de Deus. E a Bíblia diz lá que o povo andou contra a palavra de Deus, se rebelaram contra a palavra de Deus. Muitas vezes nós botamos a palavra do Senhor em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. A palavra tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Amém? Então você vai ser um atleta que vai vencer. Repare que não é um atleta, muitas vezes tem aquele atleta que se destaca, não é assim? E tem aquele que pouco é visto, ele está ali só por causa do dinheiro, muitas vezes, o atleta, né? Você está entendendo? E nós, o que nós estamos seguindo a Jesus por causa de quê? Por causa das bênçãos ou por causa da salvação? Porque a coroa aqui representa a salvação. A coroa representa a salvação de nós morar no reino de Deus. Nós vamos gravar mais um vídeo sobre a coroa para nós poder entender bem. Amém? Então não perca a tua coroa. Todo aquele que luta, em tudo se domina. Veja bem, nós temos que dominar, né, a nossa carne, o nosso desejo carnal, né? Eles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Portanto, corro não como indeciso, no 26. 1 Coríntios 9, 26. Ou seja, a pessoa que tem dúvida, que segue o evangelho superficial, tem muitas dúvidas no coração, né? Isso nos traz uma derrota. Amém? Então, não como alguém que diz assim, né? Portanto, não corro como indeciso, combato não como esmurrar ao ar. Ou seja, tem pessoa que corre como correr atrás do vento, né? A vaidade no grego, uma das traduções da vaidade no grego é correr atrás do vento, ou seja, há coisas que é vã, coisas que não tem serventia, né? Isso está deixando Jesus, a palavra de Deus, em segundo, terceiro, quarto lugar no pódio. Em que posição, fica a pergunta, repito, em que posição está Jesus na tua vida? Está no pódio, está em primeiro? Primeiro lugar é a palavra, depois o que você acha. Primeiro é a palavra, depois o teu filho. Primeiro a palavra, depois a tua esposa, porque muitas vezes nós botamos pessoas que nós amamos em primeiro lugar e a palavra em segundo. Em primeiro lugar deve ser a palavra, amém? Que Deus possa abençoar você com essa palavra, que você possa lutar não como esmurrar ao vento, ou seja, perdendo esforço,
né, perdendo tempo, trabalhando em vão, vivendo em vão, porque a palavra é que dá o verdadeiro valor da nossa vida, é a palavra de Deus. Então isso é um atleta que vai ser coroado porque ele luta conforme as normas. As normas quem nos dá é a palavra, ela que nos dá regra. Ela diz o que pode, o que não pode, o que é benção, o que não é benção, amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.